fica essa expectativa, né, de quem vai na vaga do Elton, né? Você já pensou, não sei se... Não, eu já pensei e até antecipei as possibilidades, né? Do Magno e do Arthur, que são os dois jogadores que trabalham ali, fazem a mesma função. O Arthur, em algum momento, já teve um espaço maior, né? Já estava tendo um pouco mais de oportunidades. Depois, em algum momento, o Magno cresceu e a gente procurou oportunizar o Magno em mais situações, um tempo maior de jogo, e ele vem dando uma resposta também muito interessante nos jogos. Então, a gente, na verdade, não vai divulgar, mas eu já tenho convicção de quem vai jogar. Até para que a gente não possa dar a dica para o adversário e o adversário se preparar em cima da nossa formação. Mas, internamente aqui, a gente já sabe quem vai ser escalado para o lugar do Elton. Na partida como mais decisiva, as características do atleta que vocês... tem uma questão tática que são características diferentes, né? Diríamos que o Arthur está mais próximo ao Elton, que é um jogador mais de contato físico, né, que taticamente assim se encaixa mais perto do Elton. Mas aí entra um outro fator que tem um peso muito grande nesses momentos decisivos, né? Que é a experiência, é a maturidade, é a identificação, né? Que o Magno é um ídolo da torcida. Isso também tem um peso na hora de decidir, e o jogo é um jogo decisivo para nós. Então, a gente também tem que levar em consideração esses aspectos. Chamusca, como é que vai ser o pré-jogo diante do Criciúma, já que os adversários vão estar em campo e o Ceará tem a possibilidade de iniciar a partida lá no Heriberto Rios já com acesso à Série A? Vocês vão ficar ligados? A gente vai acompanhar, porque é possível de você não acompanhar uma rodada que já se iniciou, né? Como todas as rodadas do campeonato a gente acompanha, até porque a tabela, a pontuação, ela tem uma interferência. Eu sempre, na minha palestra, coloco a tabela. Então, independente do que vai acontecer, a gente vai estar acompanhando o que a gente acompanha sempre. Agora, a gente não pode ficar muito preocupado com o que está acontecendo nos outros jogos, esquecer nossa concentração, nosso foco, nossa preparação. A gente está trabalhando com uma perspectiva de lutar pelos 3 pontos, como a gente faz em todos os jogos que a gente sai para jogar, contra qualquer adversário em qualquer campo. E é dessa forma que a gente está trabalhando. Se a gente fizer o nosso, que é ganhar os 3 pontos, a gente não vai depender de partida, de jogo de ninguém, nem de nenhum resultado. E é nessa perspectiva que eu estou trabalhando. Mas acompanhar, nós acompanhamos em todas as rodadas. Desde quando eu cheguei aqui, eu sempre passo a tabela, mostro os resultados, porque isso é importante para os jogadores e também faz parte da preparação motivacional para aquele jogo que é a questão do G4, da tabela, que sempre foi o nosso objetivo. Uma pergunta pessoal para você. Caso realmente o Ceará suba para a Série A, você vai cumprir um objetivo meio que profissional espetacular, acesso a todas as divisões do futebol nacional, né? Da B para C com o Salgueiro, da C para B com o Guarani e da B para o Ceará. Como é que você vai se sentir com isso? Essa situação não foi uma situação que eu planejei. Ela está acontecendo, não foi planejada. O planejamento, na verdade, foi de crescimento profissional e, em consequência, crescimento pessoal, de carreira. Quando eu comecei a trabalhar na D, eu pensava em crescer. E eu gradativamente estou crescendo e consegui chegar a B. E numa iminência, pela construção de um trabalho, de poder chegar no topo, que é a Série A. E isso, para um profissional, é uma situação muito interessante, de crescimento. Mas eu não planejei e nem penso muito nisso também. Eu penso em conseguir o objetivo, não para ficar talvez marcado por isso, mas porque eu sei da importância do objetivo para todos, para todo o Estado, para o nosso torcedor. É um sonho que já vem sendo buscado há alguns anos, e eu participar disso nesse momento, para mim, é mais importante do que qualquer coisa. Mas também vejo como uma situação interessante que talvez, não sei, não cheguei também a fazer essa pesquisa, nem buscar essa estatística, não esteja um outro profissional com esse histórico. Então, para mim, é uma situação também muito, muito interessante. O ano passado, quando eu fui
a final do campeonato da Série C com o Guarani poderia se tornar o único time a conquistar todas as divisões. Então eu ficaria também um pouquinho marcado na história do clube por isso. Acabou não se concretizando, porque o Boa Esporte acabou nos sobrepondo naquele momento. Mas eu não fiquei também muito preocupado com isso. A minha preocupação, na verdade, era ganhar o título, porque eu sabia que era importante mais um título para todos nós. Inclusive, quando nós conseguimos avançar, a gente colocou como objetivo chegar e conquistar. Então, hoje, eu só penso em subir no acesso. E as consequências disso, na minha vida pessoal e profissional, hoje não me trazem qualquer tipo de preocupação. Mas se acontecer, vai ser ótimo. Quem é esse Criciúma que o Ceará vai enfrentar no sábado? É um agravante hoje. É um agravante. Nós estudamos bastante o Criciúma, eu vi vários jogos do Criciúma. É um time que mudou muito o comando, né? Muito parecido com o Goiás, com algumas equipes que nós enfrentamos, com mudança de treinador, muda modelo de jogo, muda característica de jogador, muda um monte de coisa. E o que acontece? Na hora de você fazer análise, você vai ter que ter muito cuidado. Porque, inclusive, o que eu percebo no Criciúma nesse momento é que eles já estão planejando 2018. Já tem jogador saindo, já tem jogador que não estava jogando com eminência de jogar. Isso, claro, vai trazer uma dificuldade para nós, porque eu gostaria muito de jogar contra um time que a gente pudesse analisar e pudesse passar como a gente faz. Esmiuçar, passar todas as informações, característica individual, atmosfera de jogo em relação à característica do time, do perfil do time, e talvez nesse jogo a gente tenha essa dificuldade, pelo momento do adversário. Gilmour, aproveitando essa deixa aí do Rodrigo, qual vai ser a proposta de jogo do Ceará diante desse Criciúma? Proposta mais ofensiva, proposta que vale esses 3 pontos, mas um jogo que também vale um empate para garantir esse acesso? A gente nunca tem proposta de empatar. Eu sempre digo isso. O empate é em consequência de você não conseguir vencer. Então a proposta é sempre para ganhar. Agora você não precisa se desorganizar, se desequilibrar, se expor para ganhar. Você tem que ganhar com equilíbrio. E é isso que a gente tem tentado fazer, principalmente nos jogos fora de casa. E se você observar bem o nosso retrospecto, tirando uns 2 jogos aí que foram atípicos e quebrou um pouco esse padrão, nos últimos jogos, a gente, se eu não me engano, nos 6 últimos jogos fora de casa, a gente só tomou um gol, que foi contra o Juventude. E mesmo assim, um jogador em posição irregular. Então, o time tem se mostrado muito equilibrado. E é isso que a gente pretende manter para esse jogo. Um equilíbrio entre defender e atacar, sem perder a ambição pelos 3 pontos. E o empate, ele tem que ser a consequência de você não conseguir vencer, como foi em Goiás. Nós lutamos muito pelos 3 pontos, tivemos muito merecimento pelo segundo tempo, mas não conseguimos ganhar. Mas levamos o empate porque a gente tentou ganhar e não conseguiu. Não entrar já pensando num ponto. Quando você entra pensando em empatar, geralmente você perde. Professor, qual é o balanço que o senhor faz do Ceará quando o senhor chegou aqui há quase 6 meses e hoje? É extremamente positivo, né? Eu cheguei num momento que a equipe ainda não tinha uma definição onde ele ia brigar. Estava meio de tabela, mais para o fundo da tabela do que para cima. Era, se eu não me engano, o 12º colocado. Uma oscilação de rendimento, de performance. Não conseguia se confirmar jogando em casa, perdendo alguns jogos em casa, que é uma característica que sempre foi muito forte do Ceará. Ser um bom mandante, agora sofri um pouco como visitante, eu estudei também os últimos anos. Então a gente precisava crescer, melhorar nossa mentalidade, aumentar nossa ambição fora de casa e melhorar o retrospecto em casa. E ter uma regularidade de resultados e de atuações. No início nós melhoramos a performance, jogamos mais regular, mas continuamos no perde-ganha, e o trabalho depois foi aumentar e ter uma sequência de bons resultados para chegar ao G4. Então foi uma construção gradativa. Mudar a característica do time, é o que a gente chama de trocar o pneu com o carro andando, que é difícil, muito difícil, mas a gente conseguiu. E hoje a gente não só melhorou muito nossa estatística, mas o time joga bem, o time consegue ter ambição e consegue ter a confiança do torcedor. Então, eu acho que com tudo isso que eu falei, o trabalho foi muito positivo e por esse trabalho positivo, que é muito responsabilidade
dos jogadores, que são protagonistas do espetáculo, a gente hoje está numa condição muito favorável de pontuação e lutando muito forte pelo nosso grande objetivo, que é o acesso. Você entra em campo já podendo estar com acesso, né? São os dois outros jogos, tanto do Londrina quanto do Oeste, são antes. Como é que vai dar para segurar a ansiedade se a gente der uma olhada em outros clubes, por exemplo, o Leicester, recentemente lá na Inglaterra, foi campeão sem estar em campo. Então existia toda uma comoção entre os jogadores, começaram a assistir junto e tal, e torcendo pelo outro time para conseguir o objetivo. Vocês vão conseguir segurar a ansiedade? Vocês vão desviar um pouco o foco? Eu acho que sim, porque o que é que a gente tem feito? A gente tem pensado muito no jogo a jogo. E esse horário que começam os jogos, a gente está preparando, é palestra, é deslocamento, é isso tudo. Vai se acompanhar? Vai, porque a informação chega muito rapidamente. Não tem, inclusive, como você conter esse tipo de situação. Mas a gente não vai poder, por exemplo, sentar todo mundo junto para ver o jogo e ficar ali na expectativa do que vai acontecer. A gente vai estar se preparando. Nessa preparação a gente só pensa em uma situação específica. Trabalhar para ganhar. Porque o ganhar o jogo faz com que a gente não precise torcer para ninguém, nem acompanhar jogo nenhum. Então a gente tem que focar no nosso adversário, que é o Criciúma, na nossa preparação, na nossa concentração. Mas a gente não pode de maneira nenhuma ser hipócrita aqui e falar que a gente não vai acompanhar. A gente vai porque isso é natural do ser humano e natural da competição. Porque se os resultados são resultados importantes para nós, a gente vai ter que acompanhar. Mas não se mobilizar para isso. A mobilização vai ser para jogar e ganhar do Criciúma, que é isso que a gente precisa. Como é que você espera que seja o retorno na Fortaleza, a chegada aqui, todo o clima, que agora está bem mais próximo do acesso, possivelmente concretizar esse sonho? O que tem acontecido normalmente, tanto na hora que a gente embarca, como quando a gente chega, independente do resultado nesse momento, é um grande número de torcedores. Mas eu vou lhe ser sincero, cara, eu não penso em nada disso ainda. Eu só penso em preparar minha equipe para jogar contra o Criciúma e conseguir os 3 pontos. Depois que acontecer o jogo, aí a gente vai pensar no que vai vir pós-jogo. Mas agora eu só penso na preparação, no adversário, no treino, em recuperar meus jogadores que estão muito cansados, muito desgastados pela sequência de jogos, em poder dar a melhor condição de viagem. Estamos viajando com antecedência, como fizemos em todos os jogos. Estamos levando o número de jogadores que levamos em todos os jogos. Então, essa euforia, essa empolgação, tudo isso ela tem que ficar por conta do torcedor. Nós temos que nos focar e concentrar no adversário, que é o Criciúma. Como é que é a situação do Romário? Tem condições de viajar? Estamos trabalhando para recuperar o jogador. Como vai ser esse treino de sexta-feira lá? Os titulares não treinaram? É só Não, vamos trabalhar. Não, amanhã a gente vai treinar para o jogo. Que é o único dia que eu vou ter para trabalhar mais diretamente em cima do adversário. E eu não costumo, como a gente tem semana apertada, como está sendo essas semanas agora, 3 dias, 4 dias, eu geralmente não faço trabalho recreativo na véspera do jogo. Eu só faço o recreativo quando eu consigo fazer toda uma semana cheia e já foi tudo trabalhado aqui e a gente tem a possibilidade de soltar um pouquinho, fazer os jogadores relaxarem um pouco na véspera do jogo, para depois aumentar o poder de concentração no dia do jogo. Mas eu devo fazer um trabalho mais tático, mais voltado à formação, mais encaixe de bola parada, como eu sempre faço na véspera dos jogos. Qual o tamanho desse sonho que pode ser concretizado? Retornar à Série A, conquistar um acesso e de repente no próximo ano jogar ali fora? O tamanho é imenso, né, cara? É espetacular. Por tudo, pela história, pela expectativa do torcedor, pelo sonho que está sendo, ele está sendo construído já há muitos anos, né? E você participar de uma construção como essa, para a gente é uma situação assim, que deixa a gente muito contente em estar vivendo esse momento. Mas a gente só pode analisar o tamanho depois da conquista. E como a conquista não aconteceu ainda, eu procuro não pensar muito no tamanho, eu procuro pensar nas dificuldades e transformar elas em motivação. É mais ou menos por aí o caminho. Mas eu sei da grandiosidade e da importância do feito para todos.
para a imprensa e principalmente para o torcedor, para a diretoria, para os jogadores, porque vai ter valorização para todo mundo, né? Jogadores que estão aqui já há muito tempo, que já em vários anos buscaram e não conseguiram. Então, a gente sabe da importância, mas a gente procura pensar apenas no próximo adversário, que eu acho que isso traz uma carga de ansiedade menor e faz com que a gente tenha um foco, uma concentração maior. Chamusca, falta pouco para conquistar esse objetivo? Matematicamente, a gente está uma vitória. O seu sentimento? O meu sentimento é dar vida nesse próximo jogo. Esse é meu sentimento. E para mim, eu só vou poder falar alguma coisa real quando a matemática disser que eu conquistei. Enquanto isso, o meu sentimento é de pensar no próximo como foi e a gente vem fazendo. Agora, a construção de tudo que a gente fez nos deixa muito próximo. A gente está uma vitória de uma conquista de objetivo. Isso faz com que aumente a nossa motivação. É dessa forma que eu penso. Estou atrasado.